Agora, o que nós podemos prever, há aqui um elemento que ele já mostrou que não quer sair, não gostaria de sair deixar o poder, mas tem que fazer. Em 2021, o presidente João Lourenço, ou 2021 ou 20, alterou a Constituição, fez uma alteração parcelar, pôs lá um artigo em que ilimita o mandato do vice-presidente. Hoje, qualquer indivíduo pode concorrer para vice-presidente do país N vezes, nem que fossem vezes, pode. O que ele pode fazer é o seguinte, uma hipótese, ele pode pôr uma pessoa como presidente da República, ou se o MPLA ganhar, ou ele pode pôr, suponhamos, o general Liberdade, vamos dar um exemplo, que é obediente a ele. Ele pode pôr alguém como como candidato a presidente da República e o presidente João Lourenço ficar como vice-presidente, segundo da lista, né? Ele ganha, o presidente, suponhamos, o candidato do MPLA ganha as eleições, um mês depois ou 15 dias depois da tomada de posse, ele pode convidar ou pedir a este candidato, o novo presidente, ou o general Liberdade, para renunciar à presidência da República. Este vai renunciar à presidência da República em obediência ao líder. O presidente João Lourenço, como vice-presidente, ascende. Por que diz a Constituição? Diz que na ausência ou no impedimento do presidente do eleito, o segundo da lista ascende. E ele pode voltar por essa via indireta. Mas a lei, ou a Constituição não o vai impedir pelo facto dele já ter sido presidente? O que a Constituição diz? Quando há este artifício, ele diz que aquilo não se chama mandato. Qual é a definição que ele vai te dar de mandato? Ele vai te dizer que mandato é quando alguém toma posse, concorre às eleições e toma posse. Ele não tomou posse. Neste caso, Gama, os constitucionalistas do nosso país vão ter que discutir terrivelmente, porque aí o João Lourenço não poderá concluir o mandato daquele candidato que vai ter que renunciar, porque se ele renunciou... Não, porque ele vai dizer que o mandato é dele, o mandato é do general Liberdade. Mas se ele renunciou, Gama... A Constituição não prevê eleições antecipadas. Então, a Constituição diz que não há impedimento do cabeça de lista, o segundo da lista do partido vencedor ascende. E ele vai dizer que aquilo não é mandato. Portanto, aqui tem uma imperfeição da nossa Constituição, Gama. Podemos admitir isto? Não, a Constituição, quando fala de mandato, o mandato é aquele que concorre às eleições, toma posse, faz o juramento. Então, o mandato, neste caso, é de quem? Do general Liberdade. O general Liberdade no momento em que... O outro sobe, mas o mandato é do Liberdade. Mas, Gama, no momento que o Liberdade renuncia, significa dizer estar a renunciar o seu mandato. Ele achou-se incapaz de continuar, então ele sai. Ela diz, no caso de impedimento, ele pode alegar questões de saúde. Eu saio e sobe o João Lourenço. Mas ali eles têm que fundamentar. Ou mesmo se ele não quiser renunciar. Aí ele tem que fundamentar. Por isso é que ele alterou a Constituição em 2021. Mexeu justamente neste item, neste artigo, não sei se eu sento, neste artigo que fala sobre os mandatos do vice-presidente, porque na Constituição anterior, tanto o presidente da República, ou melhor, o candidato a presidente e o candidato a vice, só podiam concorrer para 2 mandatos, mas ele mudou no mandato do vice. Se ele alterou, é porque teve algum propósito, alguma utilidade para esta alteração. Ele pode usar agora, é uma hipótese que estamos a levantar. Ele pode agora utilizar exatamente, que põe alguém que concorre para vice-presidente, manda depois sair e ele depois sobe. Volta de novo ao poder. Aqui estamos a entrar numa situação de facto muito interessante e muito quente. Quer dizer, aqui há N possibilidades para que João Lourenço indiretamente possa ter o 3º mandato. Sim, ele pode ter Desculpa, a minha linha sem querer, acho que desliguei aqui. Não, eu estava a dizer que ele indiretamente pode ter um mandato indireto, né? Hipotecado. Pode fazer isso. Já que ele não vai, ou melhor, num 3º mandato, porque há várias vias de voltar ao poder, né? A Constituição e uma das vias é essa. Tem aquela via direta, não pode concorrer por de forma direta, mas
há aqui escapes para fazer isso. Veja lá o que o Salazar fazia para governar Portugal durante 40 anos. O Salazar como é que fazia? Tem a Hermenegilda que tem em Portugal. Havia eleições, ele era presidente do Conselho de Ministros, arranjava um candidato para concorrer, sempre, concorria, ele organizava as eleições, ele ganhava, depois esse candidato lhe nomeava só ou lhe reconduzia para primeiro-ministro, na altura chamava-se presidente do Conselho. Fez isso durante 40 anos, quase 40 anos, e governou. Vamos perguntar, durante esses 40 anos que Salazar foi eleito, o presidente João Lourenço pode também fazer esse artifício. Mas agora, Gama, não tem ninguém que vai impedir. Este novo ambiente que estamos a viver do MPLA, que muitos outros militantes do MPLA e, digamos, nomes pesados da classe dirigente do MPLA, será que João Lourenço vai conseguir continuar a fazer esse tipo de jogo? Sabemos que o MPLA é perigoso. O grande problema também é isso, mas nós já várias vezes dissemos que o MPLA depois também, algumas pessoas podem se revoltar contra ele, porque as pessoas há muita gente do MPLA que não estão com o presidente. Depois do Congresso podem começar a surgir, se ele for o vencedor, podem começar a surgir grupos também de pressão para... Aliás, depois do Congresso não, depois das eleições de 2027. Podem surgir grupos, se ele indicar uma outra pessoa para ser candidato, esses grupos todos que estão a surgir aí a manifestar apoio serão os mesmos grupos que depois vão pedir para ele sair, para ele abandonar a liderança do partido. É o que aconteceu com o Eduardo dos Santos. As pessoas fizeram aquele congresso, apoiaram-lhe em todas as decisões. Quando houve o período da bicefalia, foram os próprios militantes que começaram a fazer os abaixo-assinados, que iam para as reuniões a pedirem-lhe encarecidamente para abandonar a liderança do MPLA. Nada está garantido que o presidente João Lourenço possa se isentar de um fenómeno semelhante. Pelo contrário, tudo indica até que isso vai ser inevitável, né? Vai ser inevitável porque houve um antecedente que aconteceu no MPLA e as pessoas vão querer repetir novamente. E depois eles vão para um congresso, depois vão sair para um congresso, o MPLA vai ficar praticamente dividido. Nesse momento o MPLA já é uma divisão. Há um grupo que quer Higino Carneiro, há um grupo que quer João Lourenço, a tal continuidade, pode haver outro grupo a querer outro, o Venâncio, etc. Mas aqui já há divisão. Agora, quando ele vai para o Congresso, ele vai afastar cerca de 100 pessoas no Congresso de dezembro. Neste Congresso, primeiro vai-se escolher o Comitê Central, depois vai-se escolher o líder. Quer dizer que se eu vou ser afastado neste Congresso do Comitê Central, na hora de escolher o líder, eu não vou escolher mais, não vou votar para aquele que me afastou do Comitê Central. Vou votar contra, certo? Quer dizer que o presidente vai ir para esse Congresso com 100 votos, provavelmente já contra ele. Mas aí são 3 mil. Quantos delegados estarão na conferência, no Congresso? Cerca de 2 mil, se não estou errado. Mas fora esses 100, etc., quer dizer que já não vai ser um Congresso tão unânime, né?